fica sempre, aqui a gente fica sempre acuado, quando que é esses meses de seca, é um medo constante. E todo ano acontece queimada? Com certeza, todo ano. Todo ano acontece queimada acidental. Esse ano a gente sabe que ele foi acidental mesmo. Uma criança até foi queimar uns gravetos num lugar, né, longe, e a faísca ela voa ali, se eu não me engano, foi 30 ou 40 metros que voa uma faísca no pasto. Aí, dessa faísca, ninguém mais apaga. Não tem mais condições. A gente experimentou, mas não dá, não apaga. A gente morre dentro da fumaça e não apaga. Quando são esses 3 meses de seca. E daí ele é acidental, né? Porque o que vai fazer, né? Por que precisa do fogo? Porque o método hoje, vamos dizer, para você trabalhar sem o fogo, ele é caro. Ele não é barato. Ele exige, assim, ou exige tempo da gente, fazendo de motosserra, minerando, fazendo, né, limpando, ou eles exigiriam um esteira e enlerar e trabalhar no caso, a queimada fria, que eles falam, né? E nós não temos condições. Porque a queimada, se ela, por exemplo, passar um fogo 1 ano, ela não estraga muito a terra. Ainda tem condições depois, daquelas outras madeiras que vai se decompondo ali e tal, né? Ela ainda, a terra volta a ser bastante... Eu digo assim, ela volta tipo 20%, né, do que ela era. Ela não volta a ser 100%, nunca ela volta, né? Mas para ela dar o 100% teria que ser do tipo que a gente fala, assim, trabalhar com uma motosserra, cortar tudo, enlerar, plantar um vão, no outro ano esperar ela entrar em decomposição, passar ela naquele lugar e plantar esse lugar. Por que as pessoas não fazem esse método de plantar no vão? Porque é caro. Quanto? O método do fogo é o mais barato. A gente fala da natureza, mas ela se renova assim, rapidamente, né? Por exemplo, depois que você tem uma juquira, que eles falam, né? Que ela atingiu 2 metros, 3 metros de altura, não tem mais como você... Aí não dá para você fazer esse método de você cortar ela e acamar ela. Porque daí ela fica no meio, sabe? É difícil, porque daí não tem jeito de você trabalhar com uma motosserra, ou não tem jeito de você trabalhar com uma foice. Daí você teria que usar um machado, aí vai 1 ano para fazer um guitarra. Então a dificuldade é essa, né? Aí o que faz? Também roça ela e bota fogo. Isso acontece com frequência, se espalhar, perder o controle do fogo? Sim, quase todos os anos perde. É que nem eu falo para você. Uns 2 anos aqui que a gente teve um controle assim, que todo mundo esperou para depois de outubro, que desse tipo umas 4 chuvas, né? Para umedecer bem a terra. Que daí você controla a área, né? Aí você faz uma cera e controla. Mas foi uns 2 anos. No mais sempre teve isso de escapar o fogo e a gente tem que ir atrás desse fogo e a gente trabalha, a gente apaga fogo e... Só que tem uma coisa, nunca eu vi uma pessoa ser atuada por causa disso. Daí fica no que é. Aí o que eles mandam a gente fazer? Muitas vezes eles mandam a gente que é pra gente mesmo fiscalizar. Mas você fiscaliza, ou você, por exemplo, e toma satisfação. Aí o cara dá um tiro na gente. Mas é uma história até engraçada. A gente não pode nem fazer nome, né? Mas tem pessoas aqui que eles estavam envolvidos nessa conscientização, sabe? Eles estavam assim, envolvidos junto com nós na conscientização, a gente falando nas comunidades. Aconteceu uma pessoa dessa, acidentalmente, de escapar o fogo da propriedade dela. Entendeu? Então a gente tem medo por causa disso. Pode acontecer uma pessoa que quer botar fogo e pode acontecer uma coisa acidental mesmo, que a gente sabe que isso foi uma coisa que, sabe, não tinha nem explicação. Mas os lotes aqui tem acero? Cada um Não. tem acero? Por que não foi feito acero até hoje? É complicado. Vamos dizer assim, teria que... Volta a questão do trator, fazer um local, né? Porque não pode ter um pau para fazer uma cera, né? Fazer tipo uma estrada ao redor, que nem eu falei. Eu fiz aqui um acero. Só que o acero, ele funciona assim. Ele funciona na época certa. Fora da época não tem acero. Aqui voa 300 metros de distância, uma queimada que teve aqui, ó.
voou 300 metros de distância, ela pulou 4 horas. Então, o fogo acidental, quando ele não é na época certa, não adianta. Não tem acerto seguro, não. Quando é a época certa de botar fogo? Olha, tem meses aqui que do dia 20 de outubro em diante, aí vai muito da chuva, né? Porque tem ano que a chuva começa antes, em setembro, no final de setembro, já começa a chover. Nós teríamos que esperar que, quando a terra está bem molhada, a terra tem que estar bem molhada, 4 ou 5 chuvas pesadas. A quem você atribui a culpa pelo fogo? Quem é o culpado? É nós mesmos. É nós. A culpa é nossa aqui, da comunidade, daqueles que estão aqui dentro. A fumaça do fogo, ela prejudica o meio ambiente, com certeza, né? Talvez ela não prejudica nós, a fumaça, né? Nós ficamos aqui com a cinza e o carvão, né? Que nem, por exemplo, aqui queima cerca, queima coisas nossas, né? Agora, após isso, né, aí a gente sabe que ela vai... só que essa parte, no caso do carbono, do gás carbônico, essa parte eu não tenho muito entendimento, mas eu acho que qualquer época, ela é prejudicial, né? Ela não tem, assim, um regime, por exemplo, de ser na época certa e na época errada, né? Eu acho que até nas águas, ela prejudica, não é? Eu penso assim, né? Existe alternativa para o fogo? Existe. Ainda a conscientização. Por exemplo, tá certo, no rádio, na televisão, mas tem muita gente que ele passa despercebido. Aí talvez se você fizer uma visita para ele, né, ou na comunidade, né, que nem a gente tem a comunidade que faz bastante reunião, né, quando o pessoal do Pro Ambiente vinha aqui, né, a gente tinha essas conversas sempre elas eram atualizadas, sabe? Agora deu uma parada, ninguém mais está falando, mas se o Pro Ambiente, dentro do Pro Ambiente, a gente sabe que em todas as reuniões a gente fazia, os técnicos, eles explicavam para a gente, né, como que é uma queimada, o que pode causar, a gente debatia sobre isso. Mas, é que nem eu estou ressaltando, as pessoas parece que queriam que a queimada acidental, aquela que causa fora de época, parece que a conscientização ela tinha que ser todo dia para alguma pessoa, né? E a gente não entende como que é. Essas reuniões estavam se dando aqui, ó, acho que fazia o quê? Uns 15 dias que nós tínhamos feito a reunião, todo mundo tinha conversado e aconteceu o incêndio. A gente assiste televisão, a gente sabe hoje que a partir desse ano, 2009, para os anos anteriores caiu 75% das queimadas caíram. Teve redução esse ano, né? Segundo o que eu vejo falar. Então, eu tenho noção, sim, com certeza, de quanto que eles ficam olhando para nós. Agora, eu tenho uma certeza também, que eu acho que eles ficam só olhando. Se eles estão interessados mesmo na Amazônia, se eles estão interessados aqui, eles deveriam por exemplo, nós temos aí hoje um Pro Ambiente que eu falei que parou. Parou por quê? Parou por falta de investimento. Parou porque a gente poderia fazer nós mesmos, mas nós não somos técnicos. Os técnicos vinham até nós, que conscientizavam, orientavam. Esse ano eu acredito que nem vai vir. Acho que vai. Tá. Então eu acho que é assim. Se eles ficarem só olhando, para nós aqui é ruim. Eu acho que teria que ter mais investimento, teria que ter mais... porque se dá com eles lá, se dá investimento, né? Talvez para vir mais verba ou mais... o pessoal de lá de fora, né? Se eles estão querendo que a gente preserva, eles também vão ter que pagar por isso. Eu acho que eles têm que pagar. Porque nós estamos fazendo a nossa parte aqui, né? Mas se eles querem que nós façamos mais, eles ajudem a gente, né? Nós nunca perdemos esperança. Mas a gente quer sempre um pouco mais, né? Eu acho assim, aqui onde que nós estamos vivendo, se nós estamos sendo olhados pelos olhos do mundo, né? Que nem eles estão olhando para nós, eles têm que olhar assim, com bons olhos também, né? Porque nós vamos fazer a nossa parte, mas eles têm que fazer a deles também. Eles precisam de nós precisamos deles.